Olá pessoal, seja bem-vindo. Meu nome é Wallace Rodrigues, sou engenheiro da computação e trabalho como back-end aqui em Portugal. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema básico dentro da computação, que é como surgiu tudo isso. Você já se parou para perguntar como surgiram os computadores, como é que surgiu a programação, como é que a gente chegou até aqui? Porque muitas vezes a gente se depara com a tecnologia e não tem noção de todo o background. Então eu quero criar uma playlist onde eu ensino fundamentos básicos e fundamentos mínimos para quem não sabe o mínimo. Então eu quero justamente apresentar pontos que eu acho que são extremamente fundamentais, que vão para além da programação, para além do código propriamente, mas que moldam justamente a mentalidade, o pensamento de pessoas que fazem parte desse nicho de mercado, coisas que muitas vezes para nós passamos por uma faculdade, passamos muito tempo dentro de um estudo acadêmico, por exemplo, enraizado dentro do nosso cérebro e já faz parte de nós mesmos. E são conhecimentos que eu acredito que são extremamente fundamentais para moldar um bom profissional. Pode ser que você ache que é perda de tempo, que é besteira, porque esses conhecimentos não são o código propriamente aplicado, mas eu te garanto que tudo isso que gira em torno da programação, toda essa base, que vai desde os fundamentos da computação, como é que um computador funciona, como é que uma linguagem de programação funciona, depois como é que é modelado a comunicação de computadores em rede, como é que é uma arquitetura de um software, arquitetura de dados, tudo isso que vem antes do código propriamente é extremamente fundamental para formar profissionais de qualidade. Então é sobre isso que nós vamos falar. O tema do vídeo de hoje é sobre a origem da computação. Então antes dos dispositivos modernos que usamos hoje, virou rotina a gente pegar um celular, pegar um computador, televisão, outros equipamentos eletrônicos, mas nos passa meio que despercebido o quanto de evolução tecnológica nós temos em nossas mãos quando a gente está com esses dispositivos que já fazem parte do nosso dia a dia, já são corriqueiros. Então houve uma longa jornada cheia de inovação, mudanças na forma como lidamos com o cálculo e a automação para que a gente possa hoje ter, por exemplo, um celular aqui na palma da nossa mão. E hoje a gente vai entender como tudo isso começou. Os primeiros computadores se iniciam lá na Segunda Guerra com Alan Turing. Então na década de 30, quando um matemático britânico chamado Alan Turing fez algo que mudaria para sempre a história da computação. Primeiro ele concebeu teoricamente uma ideia que ele não sabia ainda necessariamente como é que aquilo iria se desencadear, mas essa teoria se tornaria a base de tudo que conhecemos hoje como a computação moderna, a famosa máquina de Turing. Turing idealizou como um dispositivo teórico, ok? Tudo iniciou isso como teoria, capaz de simular qualquer algoritmo matemático, isso é muito importante. Ele poderia aplicar qualquer problema matemático que aquela máquina iria resolver, independente de quão complexo fosse. Imagina só, uma máquina que seria capaz de realizar qualquer tarefa, processar qualquer dado, qualquer sequência de instrução que fosse descrita para ela. Isso é essencialmente o que os computadores hoje fazem, mas pensa nisso lá atrás, em 1930. Essa ideia simples em sua essência estabeleceu os princípios fundamentais da computação e ainda é considerada a base da computação até hoje. Então, esse processamento de instruções por parte de um computador ainda é a base da computação. Mas o impacto de Alan Turing não parou por aí. Durante a Segunda Guerra, ele usou seus conhecimentos para algo muito mais prático, né? Isso saiu da teoria e passou-se para a prática de fato. Turing liderou uma equipe de cientistas britânicos com um objetivo urgente que era quebrar o código Enigma, utilizado pelos nazistas para criptografar suas mensagens militares durante a Segunda Guerra. Então o Enigma era uma máquina de codificação extremamente complexa, ok? E parecia quase impossível de decifrar. Uma das primeiras máquinas computacionais avançadas e era chamada de Colossus. Ela utilizava válvulas eletrônicas, então é antes de transistores e tudo que a gente conhece hoje como tecnologia moderna. Então é uma tecnologia extremamente revolucionária para a época, um computador construído com válvulas, ok? E aí depois de Turing a gente passa para o nosso primeiro computador eletrônico de fato, o ENIAC. O ENIAC, né, ou Electronic Numeral Integration and Computer, foi a primeira máquina eletrônica programável do mundo. Então a gente sai de uma máquina que é quase que mecânica, que é necessário se adaptar muito, para uma máquina que é programável, criada nos Estados Unidos, né, ali por volta de 1946. Você pensava que os computadores de hoje, se você acha os computadores de hoje grandes, você não viu o ENIAC, eu vou colocar uma foto dele aqui ou aqui, alguma coisa assim. E aí pesava cerca de 30 toneladas e era do tamanho de um cômodo, então é quase que um monstro, ok? Isso é onde se originam os computadores, esse negócio desse tamanho, esse trambolho, virou o seu
seu MacBook, o seu notebook que você tem hoje, que é bem pequeno, ok? Tudo isso foi desenvolvido durante a Segunda Guerra. O objetivo dele era resolver cálculos balísticos durante a Guerra Mundial, ok? E esses cálculos eram bem complexos, né, para projetar mísseis, artilharia, eram extremamente demorados. Então o ENIAC foi projetado para fazer com que esses cálculos fossem muito mais rápidos do que qualquer ser humano pudesse fazer à mão. Esse era o objetivo inicial, fazer cálculo balístico. Então, em vez de meses, ele poderia realizar cálculos em minuto. O ENIAC não foi apenas uma máquina de cálculo, ele provou para o mundo que os computadores, como a gente conhece hoje, né, poderiam ser programáveis, o que significa que uma máquina ela pode ser adaptada para qualquer função. Eu não preciso construir um computador enorme simplesmente para cálculo balístico. Eu posso reconfigurar ela sem precisar de uma reconfiguração física a cada novo tipo de cálculo, que era o que acontecia. Então, isso aí faz com que a gente tenha um computador que seja multitarefa. Então, embora o ENIAC ele tenha sido uma enorme inovação, ele não era extremamente fácil de usar, ele precisava ser reprogramável manualmente. Então, existia uma mudança física nele para que essa programação pudesse acontecer, né? O que envolvia reconectar fisicamente um cabo daqui, conectar ali, e aí mudava o circuito lógico dele, que mudava a sua programação. Então era uma programação meio que física e não necessariamente de software. Essa é a grande diferença. Então é uma evolução para a época, é sensacional, mas ainda não é a programação como nós conhecemos. E aí, para nós entrarmos de fato na história da programação, nós precisamos falar sobre a primeira programadora. Então, a história da programação começa lá atrás com Ada Lovelace. O primeiro registro de um programa foi feito por ela. Então, muito antes de termos os computadores como a gente conhece hoje, com seus processadores rápidos, memórias imensas, a história da programação começou com uma mulher visionária no século XIX. Ada Lovelace é considerada a primeira programadora da história, e o mais interessante é que na época dela, computadores eletrônicos sequer existiam, então ela idealizou isso antes da invenção de computadores eletrônicos, ok? Ela é filha de matemáticos, então proporcionou ela um ambiente crítico e intelectual muito diferente desde pequena, então ela cresceu com a paixão pela matemática, e essa paixão a levou a colaborar com um dos maiores gênios da época, que era Charles Babbage, conhecido como o pai da computação. Então, Ada Lovelace e Charles Babbage são conhecidos aí como pais da computação, ao lado de Alan Turing. Claro que a Ada e o Charles mais pro lado do software e o Turing mais pro lado da parte mecânica e de eletrônica ali do desenvolvimento da máquina. Então, a proposta era que a proposta da Ada era que uma máquina seria capaz de realizar cálculos matemáticos complexos, mas na realidade o que ela idealizava era algo muito mais avançado para o seu tempo, claro, né? Ela não queria simplesmente fazer esses cálculos básicos que o Babbage tinha como mentalidade, ela estava profundamente envolvida nos estudos do Babbage, do matemático, não apenas entendeu como a máquina analítica que ele criou funcionava, mas também teve uma visão além. Ela foi a primeira a perceber que aquela máquina ela poderia ser mais do que uma simples calculadora. Com a abordagem certa, esse tipo de máquina poderia realizar qualquer tipo de operação lógica, não se limitando apenas a cálculos. Então, qualquer algoritmo que eu pudesse estabelecer para aquela máquina, ela ia exercer, ok? Uma sequência de instruções específicas sem necessariamente uma mudança de hardware. Então, um conjunto de instruções para uma máquina analítica executar uma sequência de operações. Então esse algoritmo de Ada foi escrito em 1843 e pode ser considerado o primeiro programa de computador da história, muito antes das tecnologias, das máquinas modernas sequer existirem. E o mais fascinante é que ela previu basicamente o futuro, né? Ela projetou algo que iria ocorrer, né, como computadores processarem imagens, processarem palavras, diversas coisas que para a época eram impossíveis. Então vemos em ação hoje tudo aquilo que lá atrás eles projetaram, ok? Iniciou com calculadoras, com processamento de equações simples, e hoje a gente tem a computação bem mais avançada nesse sentido, mas tudo se iniciou lá atrás com esses três gênios, ok? Então tudo que a gente entende como base da computação hoje é derivado desses três nomes: Ada, Babbage e Turing, ok? Então, a base da computação deriva do estudo e do trabalho, claro, de diversas outras pessoas que evoluíram esse estudo, mas se a gente for buscar o início de tudo, tá lá nesses três nomes, ok? Então, a gente inicia com computadores extremamente grandes e extremamente limitados no sentido de tarefas para hoje computadores pequenos, avançados, com grandes processadores, multitarefas, com programação a nível tecnológico que poderiam ser imaginados há alguns anos atrás. Então é assim que se originou a computação, é assim que se originou o que nós entendemos hoje como computação moderna. Se desenvolveu muito durante a Segunda Guerra, como a gente pôde perceber,
mas vem de antes, vem de um pouco antes. Isso é idealizado um pouco antes, mas só se tornou possível com o advento de transistores, por exemplo, e hoje a gente já sabe o que aconteceu e o resto é história. Então espero que você tenha gostado desse breve resumo sobre a história da computação. Curte, comenta, faz o teu maracutaia e até o próximo.